Princípios constitucionais do direito ambiental. Essa apresentação seguirá o roteiro desse mapa mental em tela, sendo que para aqueles que desejarem receber o arquivo em PDF em HD no seu e-mail, solicitamos a gentileza de seguirem as instruções abaixo. Princípio do desenvolvimento sustentável. Está prescrito no artigo 225 da Constituição Federal, justamente em termos: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Justamente o desenvolvimento vem associado ao quê? Ao futuro, à preservação ambiental, impondo-se a todos esse dever. Orienta a busca da coexistência harmônica entre economia e meio ambiente, o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável. Essa terminologia surgiu na Conferência Mundial de Meio Ambiente de 1972, realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia, e repetida nas demais conferências sobre o meio ambiente, inclusive na ECO 92. Daí vem a gênese do termo desenvolvimento sustentável. Princípio constitucional do poluidor pagador. Antes de entrar no artigo constitucional, cabe salientar que a gênese desse princípio possui o caráter preventivo, ou seja, o poluidor pagador, o objetivo é evitar que o dano exista. Então a sanção é apenas para inibir que alguém cause esse dano. Porém, todavia, entretanto, se o dano acontecer, orienta justamente a sua reparação, aí sim com viés de repressão, subsidiário ao viés preventivo. Desse modo, no primeiro momento, impõe-se ao poluidor pagador o dever de arcar com as despesas de prevenção dos danos ao meio ambiente que a sua atividade possa ocasionar, ou seja, está aí o viés preventivo, ou seja, que possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar instrumentos necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita, ou seja, subsidiariamente de alcance, esclarece esse princípio, qual seja o poluidor pagador, que ocorrendo danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o poluidor será responsável pela sua reparação. Verifica-se esse princípio prescrito no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, qual seja, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, aí está a extensão do dano ambiental nas 3 esferas de responsabilização, quais sejam também na área criminal, administrativa e civil. Princípio constitucional da prevenção. Prioridade para medidas e ações que evitem o dano. Viés de redução ou eliminação de causas danosas e potencial ao meio ambiente. E aí vem, em seus termos, o artigo 225 da Constituição Federal, versando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, quer dizer, a mesma interpretação do mesmo artigo, qual seja, nesse momento, o princípio em tela constitucional da prevenção, cuja sua atenção está voltada para o momento anterior à consumação do dano, do mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e absolutamente imperfeita na maioria das vezes, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a melhor, quando não é a única solução. De fato, não pode a humanidade e o próprio direito contentar-se em reparar e reprimir o dano ambiental, ou seja, não basta-se ter o viés apenas reativo, o viés reparativo, salientando a importância de que seja preponderantemente utilizada uma política preventiva, no sentido
que a degradação ambiental, como regra, é irreparável. Como reparar o desaparecimento de uma espécie? Como trazer de volta uma floresta de séculos que sucumbiu sob a violência do corte raso? Como purificar um lençol freático contaminado por agrotóxicos, entre outras substâncias poluidoras? Com efeito, muitos danos ambientais são compensáveis, mas sob a ótica da ciência e da técnica, eu grifo de vermelho, irreparáveis. A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida através de uma política de educação ambiental. A educação ambiental está intrinsecamente ligada ao princípio constitucional da prevenção dos danos ambientais. Para tanto, observamos instrumentos como o EIA-RIMA, o manejo ecológico, o tombamento, as liminares, as sanções administrativas, entre outras, todos elementos para que venha a somar dentro da lógica e dos preceitos do princípio constitucional da prevenção. Princípios constitucionais do direito ambiental, agora no princípio da participação. São as vertentes da informação e conscientização que são preponderantes no princípio de participação, porque uma sociedade informada e conscientizada vai agir em prol de uma participação maior, com o fulcro de evitar danos ambientais e gerir a proteção ao meio ambiente. Vindo aí, da mesma forma, o artigo 225 da nossa Constituição, em seus termos, versando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade. Está aqui grifado ao poder público e à coletividade, ou seja, há de haver a participação de todos dentro de um processo de defender e preservar o meio ambiente através de uma participação de toda a coletividade, além do poder público. E, por fim, o princípio da ubiquidade. O que é ubiquidade? O meio ambiente está presente em toda parte, está aí o globo em verde, não é? Não está restrito a essa determinada ou aquela outra região. Deflui o artigo 225 da Constituição, o princípio da ubiquidade, o qual demonstra ser o meio ambiente ubíquo, ou seja, está presente em toda parte. Para existir vida tem que ter o meio ambiente, ele está presente em todos os cantos do planeta. Daí a gênese do princípio da ubiquidade. Esclarece Celso Antônio Pacheco, de fato não há como preservar no meio ambiente associado os demais aspectos da sociedade, de modo que ele exige uma atuação globalizada e solidária, até mesmo porque fenômenos como a poluição e a degradação ambiental não encontram fronteiras e não esbarram em limites territoriais. Dessa forma, observa-se que o direito ambiental reclama não apenas que se pense em sentido global, mas também que se haja e atue âmbito local, pois somente assim é que será possível uma atuação sobre a causa de degradação ambiental e não simplesmente sobre seu efeito. Portanto, acabamos essa explanação, esperando ter atingido o objetivo de todos. Um grande abraço, se estiverem curtindo o canal, cliquem, divulguem em suas redes sociais, porque assim estarão contribuindo para cada vez mais o canal se fortalecer e com isso perseguir mais ainda no caminho trilhado. Um grande abraço a todos.